Bom dia, gente. Tudo bem? Eu sou o Lúcio Domício. Eu sou membro da comunidade Canção Nova, portanto sou missionário, sou uma pessoa consagrada a Deus. Estou na Canção Nova desde 1996. São 25 anos já, graças a Deus, podendo entregar a minha vida a Deus nesta missão tão nobre que é a evangelização. Na Canção Nova, eu cheguei jovenzinho, ainda sou jovenzinho, né? Eu cheguei bem jovenzinho. Na Canção Nova, eu conheci a minha esposa. Nós namoramos, noivamos e casamos na Canção Nova e continuamos servindo a Deus na Canção Nova. Foi amor à primeira vista. Desde o primeiro momento que ela me viu, ela já tinha certeza. Foi não. Ela não conseguia escutar a minha voz, gente, tanta raiva que ela tinha de mim. Mas Deus tem esses meios, né, de nos envolver. Então, eu sou muito grata a Deus por viver na Canção Nova, ser missionária, estar também completando nesse ano 25 anos de Canção Nova, porque na Canção Nova eu encontrei o Lúcio, né? Se eu não tivesse vindo para a Canção Nova, eu nunca encontraria ele, porque eu sou nascida em Caxias do Sul, no Rio Grande, mas minha família mora em Santa Catarina, e o Lúcio é goiano. Então, quer dizer, são extremos. A gente nunca ia se encontrar se a gente não tivesse vindo para a comunidade Canção Nova, né? Então, eu sou grata a Deus por esse carisma, pela minha vocação, pela vocação dele, porque além de nos encontrarmos na Canção Nova, constituir uma família, temos 2 filhos maravilhosos, o Gabriel Domício, que está com 19 anos, e a Maria Clara, que está com 17 anos, 16 anos. Né, os 2, agora o próximo ano, em janeiro, já completam mais anos de vida, numa vida, graças a Deus, de santidade. Pelo menos nós temos buscado viver a nossa família viva em santidade. Não tem sido fácil os desafios dos adolescentes, dos jovens, mas a gente tem, graças a Deus, colocado eles no trilho, né? Graças a Deus. Então é uma alegria estar com vocês e hoje poder falar um pouquinho, testemunhar um pouquinho da nossa vida e levar o Evangelho, a palavra de Deus, aquilo que nós mais temos ardência no nosso coração de viver, de querer viver. O sonho da Gi era um homem alto, já não é o meu caso. Loiro, não é o meu caso. De olho azul, não é o meu caso. E que cantasse e tocasse. Você afinado. Eu não canto nem o parabéns afinado. E uma vez falando disso com o Padre Jonas, do sonho dela, o Padre Jonas olhou para ela e perguntou assim: ok, esse é o seu sonho, mas qual é o sonho de Deus para você? E é essa pergunta que eu gostaria que você já guardasse no seu coração. Qual é o sonho de Deus para você, para a sua família? O Padre Jonas disse para Gi: se você se apegar ao seu sonho, você pode deixar passar o sonho de Deus para a sua vida. Graças a Deus para mim que ela não deixou passar. Mas olha só, gente, para a gente começar bem a nossa pregação, pega de novo seu celular aí, que o Marabá foi bem espertinho, ele bateu minha carteira, que eu ia começar a minha pregação desse jeito. Sim, senhor. Foi. Está aqui escrito, e eu disse para o Lúcio assim: amor, você falou para ele? Aí o Lúcio disse assim: não. Eu disse assim: meu Deus, então ele leu a nossa folhinha? Porque é justamente isso. Pega o seu celular, você que já estava aqui a hora que o Marabá fez isso, beleza. Você que não, vai ver agora. Abre aí na sua câmera, inverte aí para você colocar, para fazer a selfie. Cadê? E faz aí a sua selfie. Vira assim. Estou esperando a minha esposa aqui para fazer a selfie comigo. Fui mostrar para o Marabá ali, porque eu fiquei impressionada. Ó, faz a selfie. Foi bem bonita essa foto, hein? Preparou? Fez? Vamos lá? Aí. Tirou a selfie? Olha aí para a selfie agora.
A inspiração de Deus foi tão forte que eu fui mostrar ali para o Marabá, porque eu digo assim, gente, a gente começou ontem, essa semana toda, né, tentando colocar no papel, conversando sobre a pregação, que traz o tema o matrimônio no plano de Deus, e a introdução que a gente colocou foi selfie com o celular. Ficou bom? É original? Nós ficamos nessa, e aí o Marabá começou com isso, eu digo, gente, a gente nem falou para ele, né? Mas que bacana, percebeu aí a selfie? O que acontece? Se você colocasse isso na impressora, se você revelasse, colocasse no porta-retrato, ia ficar bem bacana, correto? Ia ficar bem bonito. Porém, ia passar um dia, 2, 10, 2 anos, 5 anos, 30 anos. O que ia acontecer com essa foto? Naturalmente, por causa do tempo, ela ia sofrer um desgaste, ou na coloração, ou naquilo que a foto poderia ter da sua conservação. Geralmente é onde a gente coloca, às vezes a foto pega sol, né? Ela descolore, não é? Ela deixaria de ser a foto original que você tirou? Porque você tirou algo que você pensou, não foi? Eu estava vendo o casal ali, o de verde e vermelho. Ele fez a pose, olhou assim. Ele preparou a foto, tinha uma originalidade quando ele pensou em tirar a foto daquele jeito. Porém, vai tendo o desgaste natural. Eu tenho uma foto do meu filho que eu gosto muito, muito mesmo. Até a Joyce estava me ajudando a fazer esse processo aí com ela. Porque era uma fotinha pequena, assim, tipo 3x4, que é da época que... Meu filho sempre gostou muito de futebol. E quando a gente morou numa das nossas missões, ele jogava no time de futebol dessa cidade. E aí ele tem a fotinha com o uniforme. Aí, só que a foto sofreu todo um desgaste, ela está toda fragmentada. E aí a Joyce está tentando trazer de volta essa foto para o original, com todos os recursos próprios que ela tem. O que nós estamos querendo dizer? A sua família é esta linda selfie de Deus. Quando Deus pensou em você, quando Deus pensou no seu cônjuge, Ele pensou em algo original para vocês. Olha para ele, olha para ela e pensa assim, caramba, Deus te escolheu para mim. Uau! Deus me escolheu para você e Ele tem para nós um projeto original. Ele tem um projeto para essa família. Olha para ele e para ela mais uma vez e fala assim, eu creio. Eu creio Que Deus tem. Que Deus tem um projeto para a nossa família. Esse projeto de Deus, que parte da escolha, ele tem esta santidade como a base. A originalidade de Deus, do projeto de Deus para a nossa família, é uma família santa. Para quê? Para que a nossa família possa revelar ao mundo a presença e a ação de Deus. Ou seja, quando nós nos colocamos diante do projeto de Deus, nós somos reveladores da ação e da presença de Deus. Mas qual Deus? Do Deus que é Pai, que nunca desabandona, que sempre cuida dos seus filhos. E aí, São João Paulo II, ele traz uma definição sobre as famílias, e é uma definição sobre a minha família, sobre a sua família, que eu acho muito importante a gente trazer aqui agora. São João Paulo II diz que o futuro da humanidade passa pela família. Você tem aí o bloquinho de notas no seu celular, anota essa frase. O futuro da humanidade passa pela família. Imagina assim, saindo dessa porta para fora, nós estamos aqui na região central de Lorena, imagina, o futuro de Lorena passa pela sua família. Lá no seu bairro, onde você mora, com as pessoas que estão ao seu redor, o futuro passa pela sua família. Como é forte essa expressão. Porém, como eu dizia da foto do meu filho, que precisa passar por esse processo de restauração, a mim e a sua família, também ele precisa passar por essa restauração. Por quê? Tem um ditado popular, ele é muito usado lá em Minas Gerais. Os meus avós eram mineiros.
Então tem essa raiz mineira, e o mineiro é sempre assim, né? De uma sabedoria muito encarnada. E um ditado popular dos mineiros que se aplica muito bem para a nossa compreensão. Oi, Isabel Guatura. Eu acabei de falar de você que eu já estava com saudade e não tinha te visto. Eu te amo, Bel. A Bel é a madrinha do meu filho. E minha madrinha de casamento também, né? Olha só, voltando. O que os mineiros falam? Onde Deus põe a mão, o diabo põe o rabo. Onde Deus põe a mão, o diabo põe o rabo. Porque é desejo de Deus que a minha família e a sua família seja esse lugar de revelação do amor de Deus. Porém, o inimigo não quer isso. E quanto mais as pessoas não souberem quem elas são como filhas de Deus, mais elas estarão perdidas e errantes neste mundo. Quanto mais ela se distancia daquilo que ela é, mais ela se perde. Quando eu não tinha consciência de que eu era filho de Deus, amado por Deus, cuidado por Deus, quando eu ficava somente na dor do meu pai ter sido alcoólatra, da gente ter vivido muitas experiências difíceis na vida, eu era uma pessoa perdida. E com 12 anos decidi não acreditar mais em Deus, me tornei ateu. Com 13 anos já comecei a usar drogas. Com 18 anos a minha vida era uma perdição total. E a partir da experiência do amor de Deus, a minha vida pegou um novo rumo. Quando nós não sabemos que nós somos filhos de Deus, nós nos perdemos. Quando nós não sabemos do plano de Deus para a nossa família, nós nos perdemos. Daí a importância da restauração. E o que é essa restauração que Deus quer fazer conosco? Deus quer restaurar a nossa casa, Deus quer restaurar a nossa família. Olha mais uma vez para o seu esposo e para a esposa e diz para ele e para ela: Deus quer restaurar a nossa família. Deus quer restaurar a nossa família. Convenceu? Do jeito que falou, te convenceu? Deus quer restaurar a nossa família. E nesse ponto que o Lúcio falou um pouco da história dele, eu já tive minha história totalmente diferente. Meus pais católicos, muito católicos, praticantes, me criaram sempre dentro da igreja e ali eu permaneci, e o amor deles foi tão grande, tão vivaz, tão forte, que eu não tive outra opção a não ser querer entregar toda a minha vida ao Senhor. Sair da minha casa para ser total de Deus. E foi onde eu vim parar na Canção Nova. São histórias, a minha foi assim, a dele foi diferente. Nem por isso eu deixei de ser filha e ele deixou de ser filho de Deus. Então, olhando para o seu cônjuge aí, perceba, ele traz uma história, você traz uma história, mas os dois são filhos de Deus. E os dois podem construir uma história, uma restauração de resposta de amor a esse mundo, com um reflexo diferente. Porque o mundo espera, como o Lúcio disse, da porta para fora aqui, eles estão esperando o meu testemunho de família, o seu testemunho de família. Mesmo que as histórias sejam diferentes, cada um continua sendo filho e filha amado de Deus. Por isso que não pode, no nosso meio, ter a divisão e muito menos o rabo, como que é o ditado? O rabo do diabo. No meio. Não pode haver divisão dentro da minha casa, dentro da minha família. A minha família precisa ser restaurada para eu restaurar outros que estão esperando o nosso testemunho. Acho que a gente não precisa ser nem muito assim inteligente para fazer a pergunta e ter a resposta certa, né? O que você quer na sua família? A mão de Deus ou o rabo do diabo? A mão de Deus. Olha só, na Bíblia, eu achei muito interessante isso quando eu descobri, não é? Na Bíblia aparece 86 vezes a palavra família. São 86 vezes que aparece a palavra família na Bíblia. Ora, usa-se em vez de família a palavra casa, mas o sentido é o mesmo.
Por quê? Porque Deus insiste através da Sagrada Escritura nesse processo de revelar a mim e a você a vontade dele através das famílias. O que Deus quer para a humanidade através da família? Qual é o projeto, qual é o chamado de Deus para a família? É por isso que aparece tantas vezes, para que eu e você entendamos, se Deus insiste com essa realidade, é porque Ele tem algo muito grande para se fazer na humanidade através da família. Por quê? Pela família se revela o amor de Deus, como eu disse. Pela família se perpetuam as vocações. É através da família que as vocações são perpetuadas, independente da vocação. Meu filho hoje namora, não é? Ele tem uma namorada, já namora há quase 2 anos, e tudo indica que ele vai constituir uma família com essa namorada dele. É uma vocação que se perpetua. Mas durante muito tempo, meu filho falou que queria ser padre. Se tivesse ido para o seminário, se tivesse indo assumir uma vocação sacerdotal, estaria perpetuando as vocações. Eu tenho uma filha, se de repente a minha filha for para um convento, é uma vocação à vida religiosa que vai sendo perpetuada. Porque, gente, não existe outro lugar onde as vocações têm continuidade a não ser na família. A família é a sementeira das vocações. Pela família se mantém a humanidade. É o que São João Paulo II estava dizendo, que o futuro da humanidade passa pela família. Por quê? Porque é através da família que o ser humano vai entendendo o valor da vida. E vai protegendo a vida, e vai cuidando da vida. E cuidando da vida em todas as suas esferas. Seja do momento da caridade. Quando você sabe que tem alguém ali, seu vizinho, seu parente, que está precisando de ajuda, o que você faz? Você cruza os braços ou vai lá ajudar? É próprio do ser humano preservar a vida. A humanidade ela vai sendo assistida através das famílias. As famílias vão dando essa continuidade à vida humana. E o mais lindo e o mais encantador, de onde veio o Salvador? Qual foi o desígnio de Deus para nos fazer entender o valor da família? Ele trouxe o Salvador da humanidade através de uma família, José e Maria, a mais santa, a mais sagrada das famílias. Daí nós vamos compreendendo que desde a criação, lá em Adão e Eva, a família é a máxima expressão do desígnio de Deus. Então olha mais uma vez aí para o seu cônjuge e pensa assim, como você é importante na minha vida. Como você é importante na minha vida. Como Deus tem um plano para você e para mim. Como Deus tem um plano para você e para mim. Você crê nisso? Eu creio. Eu também. Olha só, gente. Deus, Ele quer restaurar a minha e a sua família. É bonito ver que nós já temos aqui casais mais anciãos, né? Não sou só eu de cabelo branco aqui nessa... Mas Deus também... E se perguntar, pode ser que nós sejamos mais novos de casado do que eles, né? Tem casais que são mais novinhos, e como é bonito a gente perceber isso, que independente da etapa que nós estamos do nosso casamento, esse processo de restauração, ele nos alcança, ele é para todos. Ele não são só para os novinhos, ou para os mais antigos, ou para os intermediários. O processo de restauração é para todos nós. E como a gente dizia, nós temos a nossa história pessoal e depois começamos a construir a nossa história familiar e é óbvio que essa fotografia, ela precisa de uma constante restauração. Mas o que é restaurar? Pare e pense um pouquinho, o que é restaurar? O que é restauração? Segundo o dicionário, restaurar é trazer de volta a originalidade daquilo que foi criado. Se aquilo foi danificado, se aquilo foi de alguma forma prejudicado na sua imagem original, o processo de restauração vem para trazer de volta, vem para devolver àquela peça a originalidade da qual ela foi criada. Não é para fazer algo diferente, não é para fazer uma inovação, não é para fazer uma transformação.
é para fazer uma restauração. É reconstruir a partir daquilo que é o original. Ou seja, existe uma matriz, existe uma originalidade quando Deus pensou na sua família. E de alguma forma isso foi em algum momento danificado, em algum momento isso foi prejudicado. E aí é preciso que isso seja restaurado, precisa ser refeito, precisa ser colocado de volta com aquilo que é o original de Deus. E nós precisamos entender que o tempo, ele é nosso amigo e não o nosso inimigo nessa obra de restauração. Toda obra de restauração, ela leva um tempo para ser refeita. Eu lembro numa dessas vezes que eu fui a trabalho, nessas peregrinações com a obra de Maria, uma das igrejas que nós visitamos, ela estava interditada porque ela estava passando por um processo de restauração. E tinha lá os arqueólogos, os geólogos e todos os zoólogos do mundo lá para poder fazer a obra de restauração. Eles estavam lá se debruçados a um pedaço considerável assim da igreja que tinha os mosaicos bizantinos. Sabe o que eles estavam fazendo lá naquela hora? Nada, só olhando. Um monte de gente lá só olhando. Eu fiquei, caraca, que agonia, né? Eles não estão fazendo nada aí, né? Depois a pessoa que estava nos acompanhando nos explicou que primeiro eles estavam tentando entender qual era o original daquele mosaico. Antes de fazer qualquer coisa, eles precisavam entender a originalidade daquilo. Por isso que eu digo para você, o primeiro passo que você precisa fazer é entender qual é o projeto de Deus para a sua família. Quando Deus constituiu vocês dois um casal, quando Deus constituiu vocês uma família, qual foi o sonho de Deus para vocês? E a partir daí, entendendo qual é a vontade de Deus, se permitir entrar nesse processo de restauração, que tem um tempo estabelecido por Deus e que muitas vezes não é o nosso tempo. E que é um trabalho contínuo de Deus, que é de todo dia, que todo momento. Você acha que foi uma simples decisão você estar aqui hoje? Não foi. Poderia estar qualquer outro casal, mas está vocês. Porque isso faz parte desse processo de restauração de Deus, que é um movimento dele que nos alcança o tempo todo. E que promove para nós constantemente esse movimento da restauração. Há um tempo para que essa restauração aconteça. É cada dia onde Deus faz a proposta e a gente responde a essa proposta. Deus nos convida e a gente dá o passo de entrar nessa restauração. E sabe o que é mais bonito? Não é algo mágico. Não é algo mágico. Quando eu era criança, eu nasci em 72, né? Quando eu era criança, tinha o Sítio do Pica-Pau original, que era o primeiro Sítio do Pica-Pau amarelo, não é? E tinha lá a Emília que fazia as mágicas, então tudo era rápido. No processo de restauração, não é assim. Não é algo mágico, não é algo imediato. É um processo que vai sendo construído gradativamente. Mas o que me encanta no plano de Deus é que você poderia, nesse domingo, do dia 7 de novembro, estar fazendo qualquer outra coisa. Você poderia ter pego um lazer com a sua família, com outras pessoas, mas você fez a escolha. Você se permitiu vir aqui como casal. Só de você ter dado esse passo, ter permitido Deus escolher para você essa data, não sei se fizeram o convite, não sei se você veio aqui na Santa Missa, veio o anúncio, você convidou um ao outro, não sei como é que foi esse convite, mas estava no plano de Deus que você estivesse aqui. Então, se você se permitiu no plano de Deus estar aqui, a obra dele já está começando a ser restaurada. Porque houve uma decisão interior desse casal, dessa família. Você permitiu
dar o primeiro passo, a se olhar, né, a estar com a gente. Eu tenho 2 anos já, acho que é isso. Eu sou ruim de data. E eu fiz uma promessa para Nossa Senhora. Se determinada situação de um padre amigo meu acontecesse o grande milagre de Deus, eu iria a pé para Aparecida. Eu não tinha noção da promessa que eu estava fazendo. Aí deu tudo certo e eu fui pagar a promessa. Meu amigo chegou, na metade da caminhada estava morrendo já. Né? Por quê? Porque você não tem preparo físico. Aí eu entendi. Como eu fiz essa promessa renovando ano a ano, então eu já entendi que para o próximo ano eu tinha que estar melhor preparado. Então, da minha casa ao meu trabalho são 7 quilômetros. Eu comecei a ir a pé para a minha casa. E fui me preparando. Da segunda vez que eu já fui para Aparecida, já foi bem mais fácil. Por quê? Porque você já foi se preparando para viver aquilo. Esse processo de restauração, nós precisamos entender que ele vai exigir de nós. Exige de nós o quê? Renúncia, sacrifício, exige de nós determinação, exige de nós o querer verdadeiramente ser restaurado, porque tem hora que vai mexer em nós, em coisas que a gente não quer que mexa. Eu não sei vocês, né? Eu acho que isso é uma característica só minha. Mas, por exemplo, eu tenho uma cabeça de mármore. Eu sou muito cabeça dura. E eu sei o quanto a Gi sofre comigo por causa da minha cabeça dura. Não é fácil para mim mudar de opinião. Ainda mais quando eu acho que eu estou certo. E 99,9% das vezes eu acho que eu estou certo. Isso é uma característica minha, né? Não é de vocês aí. Enfim, para mexer nisso, você acha que eu quero? Então exige de mim. Mas por quê? Porque eu preciso querer que o processo de restauração aconteça. Então eu preciso estar verdadeiramente comprometido com o processo da restauração. Sabe por quê, gente? Olha de novo aí para sua esposa e olha de novo para o seu esposo. É muito bonito a gente entender isso. Que no projeto original de Deus para mim e para Gi, Ele nos escolheu para que nós sejamos famílias apóstolas da restauração. Deus também não nos escolheu só para nós mesmos. Deus fez de mim e da Gi uma família apóstola da restauração das outras. Por isso que nós estamos aqui hoje. Para viver com vocês esse processo da restauração, para assumir mais uma vez com vocês esse desejo de que o projeto de Deus aconteça na nossa vida e nós possamos contagiar aquelas famílias que estão ao nosso redor. Como é bonito perceber a grande obra que a família Martã fez para a humanidade. São Luís e Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha, os pais de Celina, que já está em processo de beatificação. Foram 5 filhas, 5 religiosas. É uma família que trouxe para as famílias ao redor delas essa proposta de família santa. Imagina mais uma vez o seu bairro, imagina mais uma vez as famílias da sua casa, o quanto eles podem ser restaurados a partir de vocês, porque nós somos escolhidos para isso. Famílias apóstolas, mas também famílias cheias, transbordantes do Espírito Santo. E um dos instrumentos usados no processo da restauração, não sei se você conhece, eu amo muito o meu fundador, o Padre Jonas Abib, porque em todas as pregações dele, se você já o ouviu, né, se você já leu algum livro dele, ele traz exemplos concretos de algum instrumento, de alguma coisa que você grava aquilo e nunca mais você esquece. A mesma coisa o falecido, né, Padre Léo, sempre trazia exemplos que marcavam e a gente jamais esquecia. E ontem eu falando com o Lúcio e nós digitando essa pregação, tudo eu disse, Lúcio, nós precisamos levar para as famílias que querem a restauração algum exemplo
né, para que eles não esqueçam no decorrer do dia deles, quando estiverem no trabalho, na paróquia, nas suas atuações com a sua família, né, que vocês recordem desse exemplo, para a sua família ser restaurada, porque aqui nós estamos num núcleo pequeno, né? Com certeza na sua família tem mais casais, que você também quer que eles tenham um encontro pessoal com Jesus, que você também quer que eles tenham e revelem a face de Deus, o plano de Deus para outras famílias. Então é preciso, nesse processo de restauração, muitas vezes, nós temos um instrumento, e é esse exemplo concreto que eu quero dar. Vocês conhecem a lupa? Uma lupa você olha, você vê com um aumento, não é? Não sei se você também recorda fotos antigas, quando era bem pequenininha assim, você tinha que olhar num binóculozinho assim. Não sei se vocês lembram, mas na casa dos meus pais tem. Nós somos muito antigos, Gi. Na casa dos meus pais tem, na minha casa já não tem isso. Você olhava lá naquele buraquinho, você via aquela foto, né? Grande. Você conhece esse tipo de foto? Você conhece lupa? Então, para a restauração das nossas famílias, nós precisamos ter uma lupa que permite enxergar com clareza o que precisa ser restaurado. Né, muitos, creio que não é só eu que penso assim, não é só a mulher que pensa assim, mas nós muitas vezes vemos as coisas muito maiores do que o nosso esposo, não é? A gente não tem aquela, como é que eu digo, Lúcio? Muitas vezes você fala para mim, a intuição, a gente tem uma intuição de ver as coisas mais lá na frente, né? Então, assim, com certeza, essa lupa, essa fotinho, isso que a gente pode visualizar, sozinhas não, nem sozinho. Nós só podemos ver além com o Espírito Santo. Nós não podemos sozinho. A nossa lupa é o Espírito Santo. Nós estamos agora, nesse tempo, na Canção Nova, vivendo os 50 anos de batismo do nosso fundador no Espírito Santo. E ele só foi o que ele é hoje. Ele só intuiu essa obra grandiosa. Você conhece a Canção Nova? Você já foi em Cachoeira Paulista? Quem já foi, levanta a mão. Aí, todos conhecem lá. Aquela obra grandiosa que você vê lá. Todos os passos que ele foi dando, não foi, ele mesmo diz, que não foi por ele próprio. Foi pelo batismo do Espírito Santo nele, um Espírito Santo revelador. Então, essa lupa, para a sua família ser restaurada, é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai ser revelador daquilo que você até desconhece da tua família. Mas ele vai te revelar. Ora vai revelar para mim, ora vai revelar para o Lúcio. Ora eu vou dizer para o Lúcio o que o Gabriel e a Maria Clara estão passando, ora o Lúcio vai dizer para mim. Porque se nós tivermos a nossa vida encharcada, mergulhada no Espírito Santo, nós vamos fazer coisas que até mesmo nós duvidamos. Porque essa lupa vai ser assim, ó, gente, grandiosa. E é isso que nós queremos que aconteça na sua família. E um exemplo muito concreto para vocês entenderem essa ação do Espírito Santo. No meu aniversário agora, dia 8 de junho, né, a Gi estava rezando por mim e ela trouxe uma imagem que era de uma corda bem grossa, que era arrebentada. E essa corda me amarrava e ela era arrebentada. Por um luzeiro. Por um luzeiro, e essa corda era arrebentada. E o discernimento que a Gi trouxe foi: o Senhor está mexendo naquilo que é dos seus antepassados, na sua hereditariedade. É uma obra de libertação, é uma obra de cura interior que Deus está fazendo. Foi uma verdadeira revelação do Espírito. E eu fui entendendo a partir daquilo que muitas coisas que na minha vida não andavam,
eram frutos desta ação dos antepassados e que precisava ser trabalhado em mim, trabalhado por um viés espiritual acima de tudo, mas também trabalhado numa forma humana. E a partir disso, veja, nós estamos falando de algo tão recente. De junho para cá eu entrei numa outra dinâmica. E de coisas pequenas que começaram a serem melhoradas na nossa casa. Eu tinha o hábito, não é, de querer fazer as coisas. Me programava para fazer as coisas, mas o negócio dava errado. Ou eu esquecia de fazer, ou não fazia, ou fazia o negócio errado. E eu não sei vocês, mas eu e a Gia, a gente briga. E às vezes a gente briga e assim o tom de voz sobe um pouquinho, e às vezes sobe um pouquinho mais, e aí a gente tem que voltar e falar, calma, respira. Não é? Mas talvez seja uma limitação nossa, vocês não vivem essas realidades, vocês são sempre tudo bacaninha. Beleza, mas a gente vive os desafios de se acertar. Só que essas coisas era algo que quebrava a harmonia do lar lá em casa. Que eu me propunha a arrumar tal coisa e não fazia aquilo. Exemplo concreto que eu vou te dar. Tem a porta da cozinha lá que a maçaneta está estragada. Isso deixa a Gi louca, possuída de raiva. Quem é que tem que arrumar aquela merda? Sou eu. Quem é que não arrumou aquilo ainda? Eu. Eu sei daquilo, quero me propor para aquilo. Mas a coisa ficava amarrada. Muitas outras coisas já avançaram. Eu estou tentando trazer bem para o concreto para vocês entenderem o que de verdade é a ação dessa lupa do Espírito Santo na restauração da nossa vida, na restauração do nosso casamento. Porque faz parte do projeto original de Deus o casal viver em harmonia, em constante crescimento. Vocês vão perceber isso na próxima pregação, nesse crescimento de a construção do homem e da mulher de Deus. Mas a lupa do Espírito Santo precisa iluminar o nosso casamento. Então, é o que a Gia acabou de dizer, pega a lupa e põe. Faz assim com a sua mão. Sim. Imagina que aí tem a lupa. Agora olha para ela assim. O que essa lupa vai iluminar aí? O que vai ampliar a visão? Só vai mostrar, gente, quem realmente vai fazer a obra somos nós com as nossas atitudes. E o Espírito Santo é tão revelador que nessa oração que eu fiz pelo Lúcio, essa atitude que eu tive no dia do aniversário dele, o Espírito Santo foi revelador para ele, mas devido às ações e mudanças dele, os filhos também foram tendo atitudes diferentes e mudanças bem diferentes. Por quê? Ele é a cabeça, né, da família. Ele leva a família. Mas o Espírito Santo revelador não quis fazer só nele, ele quer fazer em toda a nossa família. Então é importante essa lupa, porque ela age, o Espírito Santo revela, mas a transformação, todos nós de casa somos tocados e somos imbuídos pelo Espírito de ter ações e atitudes no Espírito, quando o Espírito Santo revela. Então é necessário deixar que essa lupa ande sempre conosco, que é o Espírito Santo. Deixa ele revelar, para que assim toda a tua família possa ser restaurada, transformada. E aí o próprio Espírito Santo vai dando pistas para a gente tornar esse processo de restauração mais concreto. E eu queria que você colocasse assim a lupa do Espírito Santo em 3 pistas muito concretas, que eu tenho certeza que você, começando por essas 3 pistas, vocês vão perceber as outras que o próprio Espírito Santo vai revelando e iluminando a vocês. Mas, começando por essas, nós já vamos estar com meio caminho andado. Combinado? Vamos lá. A primeira delas que vai ser bem importante para a gente assumir. A palavra de Deus no Antigo Testamento, ela nos dá assim uma direção espiritual muito concreta. Por exemplo, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós tomamos uma decisão de viver uma vida contrária à lei de Deus,
aos mandamentos de Deus, aos princípios de Deus que regem a humanidade, isso tem uma consequência. Isso é um princípio básico da física, né? Quem estudou física sabe disso. Toda ação tem uma reação. Na vida espiritual também é a mesma coisa. Só que olha que desgraça. Não é uma ação que tem uma reação somente sobre a minha vida. Quando eu me distancio de Deus ou assumo uma vida contrária à lei de Deus, isso atinge a minha vida e ainda alcança 3 gerações depois da minha. Isso é bíblico. No livro do Êxodo, se você... Capítulo 5. Você ler Êxodo ali, 5. você vai perceber que isso alcança as outras gerações. Daí você compreende um pouco melhor essa oração que a Gi fez por mim e o Espírito agiu. Porque são coisas que estão atingindo. O meu pai, infelizmente, quando ele morreu, graças a Deus ele viveu um processo de conversão. Mas meu pai foi espírita há muito tempo. Não de frequentar centro espírita, mas toda a mentalidade do meu pai era da doutrina espírita. A literatura que o meu pai lia era uma literatura espírita. Eu sou a primeira geração. Os meus filhos são a segunda geração. Ainda tem uma outra geração. Mas calma, existe um meio de cortar isso também. Que daí, se você vai para o livro do Levítico, não é? Capítulo 7, versículo 9. No Vocês Levítico, podem depois fazer essas anotações e em casa se debruçarem sobre elas, né? Êxodo 5, quando alguém se afasta, a maldição acompanha até a 3ª geração. Êxodo 5. Levítico 7, 9, a bênção chega até a 1000ª geração. E aí, olha que bênção. Quando você se assume no projeto de Deus, quando você assume na lei de Deus, quando você vive uma vida segundo o Espírito, o que acontece? Isso atrai sobre a sua vida a bênção de Deus. A mão de Deus vem sobre você e sua família e se estende até 1000 gerações. Para pensar, cara, 1000 gerações depois da sua. A bênção de Deus alcançando. Aí está a importância de você estar aqui hoje. Você pode até pensar, poxa, aquele meu primo, minha prima, ou meu tio, minha tia, poderiam estar aqui. Mas você está sendo esse canal de bênção para atingir aquele membro da tua família. Porque você está sendo a bênção. Então, ser possuidor da bênção, você vai atingir todas até a sua 1000ª geração. O importante é você, pelo menos, ser um membro da sua família constituído na bênção e não no caminho da perdição, da maldição. E vejam só, essa é a primeira pista. Precisa começar com alguém. Alguém precisa começar. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e pergunta para ela assim: será que é você? Será que é você? Será que sou eu? Aqui está a grande sacada. Aqui está a primeira pista. Vamos começar conosco. Deixa começar em mim mesmo. Deixa que eu comece esse processo da restauração. Faz em mim, Senhor. Começa comigo, Senhor. E de mim alcance toda a minha casa, toda a minha família. Mas alguém tem que ter a coragem de começar. Alguém precisa começar o processo. Eu me recordo, gente, quantas vezes eu cheguei em casa bêbado, quantas vezes eu cheguei em casa drogado, quantas vezes eu cheguei de madrugada e lá estava minha mãe sentada no sofá, cochilando, mas com um tercinho na mão. É preciso que alguém da família comece. Nós estávamos esses dias escutando uma pregação do Moisés Rocha, e ele contava desse processo da conversão dele,
que ele então assumiu isso, que ia começar com ele, e aí ele quis fazer uma reunião com a família dele e disse: agora na nossa casa ninguém mais vai beber, ninguém mais vai fumar, ninguém mais vai usar roupa curta e tal. Então estava o pai, a mãe e as irmãs dele olhando para ele. Quando ele terminou todo o discurso afervorado do Espírito Santo, o pai dele olhou para ele assim: vai a merda. E a mãe dele pegou e falou assim: ó, pega esse seu cristianismo e enfia no seu... E a irmã dele olhou para ele e falou assim: você vai me apoiar, né? Ela olhou para ele e falou assim: você é uma idiota. E saiu. E ele ficou olhando para o Senhor e falou assim: e agora? E Deus disse para ele: seja fiel. Por que eu quis usar esse exemplo tão claro? Porque as coisas não vão ser no seu tempo. Olha de novo a pessoa que está com o seu lado e entenda, com ela não vai ser no seu tempo. Nem mais fora dela. Com a Maria Clara, minha filha, eu não sei se vocês têm filha adolescente, mas gente, ter filha adolescente é uma montanha russa com 300 loopings assim, né? Tem muitas lupas. Nossa Senhora. Mas não é no meu tempo. Mas no tempo de Deus vai acontecer. Precisa começar com alguém. Diga comigo assim: Senhor, eu quero que comece comigo. Eu estou falando sério, Senhor. Começa comigo. Amém. Bom, vamos lá. Segunda pista que o Senhor nos dá: respeitar o tempo de Deus. Nós nos perdemos nesse processo da restauração porque a gente quer a coisa no nosso tempo. E não acontece assim, gente. Não acontece assim. É no tempo de Deus. A minha fidelidade, a sua fidelidade é o fermento na mão de Deus. É o fermento na mão de Deus. As coisas acontecerão no tempo de Deus. Ele tem o controle e eu preciso confiar nisso. O nosso filho, o ano que vem, em janeiro, ele muito provavelmente já vai estar morando ali bem pertinho, no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, é uma cidade grudada a Porto Alegre. Ele arrumou um emprego na área que ele estuda, que é na área de marketing, está super bem nesse emprego e vai embora. Está sendo fácil para mim e para Gi? Talvez o sonho meu e da Gi para o Gabriel seria que ele entrasse na Canção Nova, fosse missionário da Canção Nova, feliz para sempre. Mas nós estamos entendendo o tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus para a vida dele? Com 19 anos, indo para tão longe. Qual o desígnio de Deus, o tempo de Deus, e a gente precisa respeitar. Essa palavra, gente, ela é fundamental na vida matrimonial. Respeito. E ainda mais quando se trata das coisas de Deus e do tempo de Deus. Respeitar o tempo de Deus, porque as coisas acontecem no tempo dele e não no nosso. A gente é muito geração miojo. Sabe o miojo? Aquele macarrãozinho lá que você põe na água e 30 segundos está pronto? É só comer? Nutritivo igual nada, né? Saboroso igual nada. E a gente quer que a nossa vida espiritual, esse processo de restauração seja um miojo, e não vai ser. Nosso processo de restauração é comida de fogão a lenha. Leva um tempo. O tempo de Deus, não o nosso. Aí a gente pode lembrar de Santa Rita, a gente pode lembrar de Santa Mônica, a gente pode lembrar dos próprios pais de Santa Teresinha, que mais uma vez eu disse aqui. Enfim. Eles podem pegar os desígnios dele, né? Como o Gabriel está pegando agora, mas eu vou continuar que nem Santa Mônica. Eu vou continuar rezando, porque a intuição que a gente traz de mãe, ela é verdadeira, né? Tem horas que o Gabriel diz assim para mim: mãe, fala. Não vou falar não. Porque há momentos que é necessário essa distância. Não que ele vá se perder, é que ele precisa descobrir a vontade de Deus na vida dele. Mesmo. E não eu, como mãe, dizer a vontade de Deus para a vida dele. Então, o mais difícil para mim vai ser essa distância de eu ter que ficar como Santa Mônica. Mas eu vou ficar com os joelhos
calejantes, firmes na oração, porque eu creio naquele desígnio que há de Deus para a vida dele. Então eu vou continuar rezando. Vamos lá. Primeira pista, começar comigo. Segunda pista, aprender a respeitar o tempo de Deus. E a terceira e a mais importante, buscar o essencial. Sabe por que nós atrapalhamos tanto o processo de restauração das nossas famílias? Porque a gente fica correndo atrás de muita coisa supérflua. Muita coisa que é até importante, mas não é necessário. A gente deixa passar as oportunidades porque a gente se distancia do essencial. Irmãos, deixa passar o que passa. Deixa passar o que passa. Sabe, nós perdemos muito tempo com picuinhas. Perdemos muito tempo com sonhos, planos que não vão nos levar para lugar nenhum. E a lupa de Deus vai levar você. A gente se distancia do que é prioritário. Deus, quando começa uma obra, entenda isso. Deus, quando começa uma obra, Ele não começa de cima para baixo. O alicerce. Ele começa de baixo para cima. Ele faz em nós primeiro o alicerce. É desse alicerce que nós estamos falando, do essencial, que é construir a casa na rocha. A rocha é Deus. O essencial do qual nós devemos gastar a maior parte do nosso tempo, do nosso esforço, é para trazer Deus para o centro da nossa família. É colocar a fé no centro principal da nossa casa. É fazer tudo o que nós podemos para que a essência da nossa família esteja ali. E o essencial é Deus. O fundamental é Deus. Onde está o alicerce da sua casa? Quando você vê as construções... Imagina o seguinte, você morreu agora. Qual vai ser o bate-papo do seu velório? Sabe o que entristece? É porque quando você vê famílias até abastadas, ou às vezes não, famílias que também são paupérrimas, mas quando o alicerce não é Deus, quando o defunto está ali, qual é o papo que se rola? Qual é a herança? Mas quando a família é cristã, quando a essência daquela família é Deus, no velório, o papo do velório são as obras espirituais. Aquilo que aquela pessoa realizou em Deus e o legado que ela deixou em nós a partir da experiência de Deus. Minha mãe morreu agora dia 8 de dezembro. Como foi importante para nós ali entre os irmãos reconhecer as obras de fé da minha mãe. Que consolo que foi para o nosso coração. Qual é o seu alicerce? Onde você está construindo o essencial da sua casa? Eu gosto quando a gente fala do alicerce da nossa casa, onde estamos construindo, porque é uma coisa também bem visível aos nossos olhos quando a gente passa pelas construções, onde está aquele tudo ali ao redor, tem todas aquelas placas, né, aquelas informações ali, aquela proteção, né, para nenhum tijolo despencar lá de cima. E às vezes você lê lá, né, desculpe, estamos em construção, desculpe os transtornos, né, estamos em construção. É assim ou não é? Então, a nossa obra aqui também, muitas vezes tem que pedir, desculpa amor, eu estou em construção, o Espírito Santo está fazendo em mim, eu quero chegar a formar aquele alicerce. Então também é preciso dar esse passo para que a família seja restaurada, né? Desculpa amor, né? Perdão amor, estou em construção, mas o nosso alicerce é junto, não é separado. Nós queremos construir na rocha. E às vezes, gente, esse essencial ele se manifesta em coisas muito pequenas. Vou dar um exemplo bem assim, próprio da nossa casa. E vocês vão percebendo o quanto eu e a Gina somos pessoas bem normais, viu? Como a coisa acontece na nossa casa de uma forma normal.
A gente precisa trocar o liquidificador lá em casa, não é? Mas ele ainda está funcionando. Aí a Gi queria aproveitar, comprar o liquidificador. Mulher é assim, né? 100 vezes por dia a mesma coisa, né? Liquidificador. Aí um dia eu falei para ela assim: a gente precisa trocar o liquidificador e a gente precisa consertar a parede da casa, porque deu uma infiltração e precisa reformar o reboco. Onde Deus está nos chamando a fazer primeiro? Isso melhorou o diálogo. Isso nos colocou no essencial. O essencial é o liquidificador ou a parede? Nenhum dos dois. O essencial é a vontade de Deus. Então é ali que nós estamos. E eu estou usando um exemplo tão concreto para que você jogue para a sua vida. Quantas vezes vocês desentendem porque vocês não se acertam no essencial? Quantas vezes vocês se complicam porque aproveitam as promoções da vida e compram aquilo que não era necessário para aquele momento e fica com a conta para pagar? E depois aquela conta dá uma dor de cabeça lascada. E por aí vai. Quantas vezes as crianças querem fazer uma coisa e você quer outra? O pai quer soltar, a mãe quer prender, que o Gabriel vai e a Maria Clara quer ir com o Gabriel. E eu, por mim, vai fazer o 3º ano lá junto com ele no Rio Grande do Sul. A Gi não vai de jeito nenhum, tem que terminar o ensino médio aqui. Então, onde está o essencial? A Maria Clara ir ou a Maria Clara ficar? O essencial está na vontade de Deus. O que na sua vida de casado está fora do essencial? Sabe que senão a gente fica com uma pregação aérea, abstrata, ou até emotiva, que deixa a gente rir, faz bem, né? A gente dá uma risada, fica mais felizinho, mas não é isso. O que a gente quer na abertura desse Kairos é trazer para a sua vida essa certeza. Deus quer restaurar a sua família. Porque Deus chama você a ser uma família restaurada para se tornar uma família apóstola da restauração de outras famílias. Deus quer restaurar a sua casa para que, uma vez restaurada, a sua família seja cheia do Espírito Santo. E sendo cheia do Espírito Santo, você seja o projeto original de Deus para o seu casamento, para a sua família, para esta cidade. Vamos ficar em pé? Dá a mão para o seu cônjuge, para a sua cônjuge. E diz assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu estou te pedindo nesta hora. Eu estou te pedindo nesta hora. A graça. De ser uma família restaurada. De ser uma família restaurada. Que comece em mim, Senhor. Que comece em mim, Senhor. A partir de mim. A partir de mim. Esta obra de restauração. Essa obra de restauração. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Porque a partir de mim. Porque a partir de mim. Até 1000 gerações. Até 1000 gerações. Depois da minha. Poderão ser abençoadas. Poderão ser abençoadas. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Respeitar o seu tempo. Respeitar o seu tempo. Na vida da minha esposa. Na vida do meu esposo. Na vida dos meus filhos. Na vida dos meus filhos. Na vida da minha família. Na vida da minha família. Eu quero, Senhor. Eu quero ter a minha família restaurada. Pela minha família restaurada. Na ação do Espírito Santo. Na ação do Espírito Santo. Eu te peço, Senhor. Eu te peço, pela graça do Espírito. Pela graça do Espírito. Viver do essencial. Viver do essencial. Estar no essencial. Estar no essencial. Centrar a minha vida. Centrar a minha vida. No essencial. No essencial. Que é o Senhor. Que é o Senhor. Batiza-me, Senhor. Batiza-me, Senhor. Com Jesus, o teu com Espírito o teu Espírito Santo nessa manhã. Batiza-nos, Senhor. Encharca-nos do teu Espírito, Senhor Jesus. Envolve-nos, Senhor, nessa manhã do teu Espírito Santo. Que a lupa, que é o Espírito Santo, venha essa manhã banhar-nos, encher-nos
Vem, Santo Espírito de Deus, sobre cada família que está aqui. Mostra a cada família o que é o essencial. Dai, Santo Espírito de Deus, a cada família aqui o seu plano, o seu projeto, o seu desígnio. Você designa, Senhor, cada família que está aqui para o essencial da vivência dos teus caminhos, Senhor. Que o teu Espírito Santo, emanado nesta manhã, mostre quais são os seus caminhos, Senhor. Porque essas famílias querem seguir-te, Senhor. Seguir-te como filho e filha de Deus. Vem, Santo Espírito de Deus, inunda-nos nesta manhã. E agora do seu jeito, com a sua voz, vai rezando. Vai falando com o Senhor agora do seu jeito. Aquilo que ficou no seu coração, aquilo que você percebe que Deus foi direcionando você, aquilo que talvez tenha sido novo, talvez aquilo que você já sabia, mas novamente foi bom escutar. Fala para o Senhor de como está o seu coração, de como está a sua vida, de como está a sua família. Fala para o Senhor agora daquilo que você quer viver, para que o Senhor possa, nesse momento, selar essa obra de restauração que já estava acontecendo. Não é que começa hoje, mas hoje o Senhor renova em mim e em você essa certeza. Ele está restaurando a nossa família, porque Ele é o restaurador, Ele é aquele que faz a obra nova. És o construtor das nossas vidas, Santo Espírito de Deus. Constrói tudo aquilo que você quer construir em nós nesse dia de Kairós. Vem, Santo Espírito, inunda-nos.